Boa noite, igreja. Começando mais um culto, hoje sob a direção do BJ. Vamos ficar de pé e louvar nosso Deus? Vamos ler o versículo todos juntos, que se encontra em Gálatas. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oremos. Paizinho, muito obrigada por mais um dia de vida. Muito obrigada por todas as pessoas que vieram até aqui à igreja. Pai, abençoa as que ficaram em casa e que não puderam vir. Paizinho, que esse versículo que acabou de ser lido possa ser uma realidade em nossas vidas. Que todo dia nós possamos nos esvaziar e deixar o Teu Espírito entrar, Pai, para que assim a gente Te glorifique em palavras e em ações, Pai. Nos dá essa humildade, Paizinho. É o que Te pedimos e Te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem muita coisa acontecendo na nossa igreja. Se você é visitante, seja muito bem-vindo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos avisos do que acontece durante o mês. Em cada dia da semana a gente tem uma programação diferente. Então vamos para o nosso IBB em Ação. Olá! Fique atento aos nossos avisos e não perca as atividades da IBB. Atenção, jovens! O acampamento está chegando, dos dias 18 a 20 de outubro, na Universidade Corporativa Pernambucanas. Faça logo a sua inscrição, as vagas são limitadas. Hoje, no culto das 18h30, está sob direção do BJ, com o tema Qual o sentido da vida? Participe trazendo um amigo. Já participou do Vôlei dos Casais? Não perca! Acontece todas as terças às 19 horas na quadra da IBB. Mais informações com o pastor Moisés. Todas as quartas-feiras, às 19h30, aqui na igreja, estamos juntos para compartilhar as bênçãos de Deus. Não deixe de participar! E atenção! O almoço nacional deste domingo está cancelado por número insuficiente de inscritos. E o relógio de oração está de volta, 24 horas por dia, todos os dias da semana, durante 30 dias, onde você estiver. Esse é o desafio do Ministério de Oração, por toda a IBB. O objetivo é ter intercessores 24 horas pela igreja e por motivos específicos. Você aceita o desafio? Inscreva-se já, com os irmãos Arnaldo Esperança ou Ida Rosa. E você está sabendo da série de estudos sobre paternidade? Está acontecendo todos os domingos às 9h30. Baseado no curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus. Participe, esperamos você na IBD. Mulheres, já estão inscritas no retiro? E já acertaram o valor? Não deixe para a última hora. Será nos dias 25 e 27 de outubro, em Águas de Lindóia. Informações com a Meire. Queria saber se tem alguém nos visitando hoje. Alguém pela primeira vez, dá um tchauzinho aí. Legal, sejam muito bem-vindos aí. Quero desafiar o pessoal que está aqui perto, o pessoal longe por aí, dar um abraço no pessoal que está visitando hoje aqui. E você que é da igreja também, vamos ficar de pé, vamos dar um abraço em quem você não viu na semana. Pergunta o nome de quem você não conhece, lembra de orar na semana também.
aqui. Por favor, pode colocar no texto. Diz assim a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Estão todos convidados a trazerem os seus dízimos e ofertas. Senhor, porque nós estamos aqui hoje para te louvar, te exaltar e engrandecer o teu santo nome, Pai, que faz tantas maravilhas nas nossas vidas e que nós possamos agradecer e pedir para sempre, Senhor, que nós possamos ser luz e sal na terra para que as pessoas vejam o seu brilho em nós, que nós possamos ser as pessoas que o Senhor nos use, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada por cada pedido aqui que o Senhor sabe quais são. Obrigada por tudo, Senhor.